Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós faremos a leitura a uma só voz, do verso 26 ao 29. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 26 ao 29. Saúdo a todos com a graça e a paz maravilhosa do Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Leamos então, de forma uníssona, a palavra do Senhor para nossa instrução, edificação e crescimento espiritual. Diz assim o texto: Irmãos, reparai, pois, leiamos juntos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, porque lemos esse texto da Tua palavra tão preciosa e agora sabemos que o Senhor falará conosco. Nós pedimos que o Senhor desobstrua os ouvidos da nossa alma, do nosso coração, para não somente ouvirmos a Tua voz, mas aplicarmos à nossa vida toda a Tua orientação nessa manhã. Oramos pela mediação de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor, Salvador e Mestre das nossas vidas. Amém e amém. Os amados podem se assentar, permanecendo, claro, com a palavra de Deus aberta para a nossa orientação. Irmãos, a minha motivação nessa manhã em ler esse texto bíblico e, claro, trazer dele, à luz da ação do Espírito Santo, mensagem para o seu e para o meu coração, essa motivação se prende ao fato de que nós, enquanto igreja, e eu trago essa mensagem, assim como Paulo escreveu aos Coríntios, a igreja de Cristo na cidade de Corinto, na Grécia. Aqui eu faço uma transposição ou uma aplicação contextual, uma ponte daquilo que Paulo trouxe aos seus interlocutores do passado, e eu pensei, fui motivado a pensar na nossa trajetória, nossa jornada como igreja aqui no Meier, Igreja de Cristo Jesus. E ao longo da nossa jornada cristã, muitas vezes nós nos questionamos sobre qual é o nosso propósito, ou o que Deus, na verdade, tem de forma proposital para a nossa vida. E aí eu comecei a refletir a partir das seguintes questões. Será de fato que Deus, Ele tem um propósito para a minha vida? Será que Ele me chamou para alguma coisa especial? Será que a nossa contribuição aqui, enquanto vivermos neste mundo, ela é e será relevante? E faço essas elucubrações não baseado apenas no entendimento de que hoje eu me sinto útil na condição, por exemplo, de um porta-voz das Escrituras. Mas eu espero que você, nessa manhã, adira, você aceite, você se engaje com a possibilidade de não estarmos aqui avaliando só aqueles valores conceituais da nossa caminhada, definidos pelas funções que nós acabamos construindo ao longo da nossa caminhada como igreja, seja ela numa função de liderança, seja ela com uma habilidade específica que cada um de nós temos quando estamos verdadeiramente engajados na caminhada do Senhor. Mas eu gostaria que você pensasse nessa manhã sobre o seu chamado, a sua vocação,
do ponto de vista daquilo que, claro, Deus, na especificidade do seu chamado, fazendo de você um professor, fazendo de você um presbítero, um diácono, fazendo de você alguém que caminha cuidando de outras áreas da vida da igreja, mas você percebe uma coisa: a palavra de Deus, ela nesse texto e nesse contexto que Paulo escreve à igreja dos Coríntios, ela vai responder a essas indagações da nossa alma. Se de fato nós estivermos atentos ao chamado de Deus e compreendermos que Deus nos chamou para uma esfera de serviço e de utilidade que vai além de cargos ou encargos, de funções, de ministérios que podemos possuir dentro da igreja. Porque nessa passagem, o apóstolo Paulo está lembrando a igreja lá do passado, e o Espírito Santo nos quer lembrar, trazer a lume da nossa memória nessa manhã, de que Deus não está vocacionando pessoas para caminhar ao seu lado baseado num estilo, num padrão de meritocracia. Não é por conta dos nossos méritos, não é até por conta dessas questões que envolvem a especificidade de dons e de atividades que vamos realizando ao longo da nossa jornada cristã dentro da igreja. E, é óbvio, extraindo isso da vida da igreja para fora, não é isso. Deus não nos chama também segundo o nosso status social. É isso que Paulo está lembrando aqui a essa igreja. Mas eu quero que nessa manhã fique muito claro ao seu coração que Deus chama você, o vocativo de Deus para a sua vida, o chamado, portanto, do eterno para você é baseado na sua soberania, nos seus propósitos e decretos eternos, e que de fato vão apontar para o seu coração se de fato você tem administrado com responsabilidade o chamado de Deus a você. Por isso eu quero nessa manhã trazer como pauta para a nossa reflexão o seguinte tema: vivendo atentos ao chamado de Deus. Vivendo atentos ao chamado de Deus. Vocês perceberam que nesses poucos versículos, do verso 26 ao 29, vocês perceberam que Paulo aqui está demonstrando claramente a essa igreja que Deus não elege, Deus não escolhe, Deus não chama pessoas entendidas, pessoas capacitadas, pessoas com expertises diferentes para diferentes áreas, pessoas que estão ocupando dentro da cadeia sociocultural o topo. O texto deixa de forma muito clara para você e para mim que Deus está aqui escolhendo fracos, desprezados, aqueles que não são nada aos olhos do mundo, aos olhos do mundo greco-romano, naquela época, aos olhos do mundo em que se valorizava o poder do Estado totalitário, aos olhos de um mundo que valorizava o saber e as questões que envolviam a filosofia grega, a própria religiosidade tão decantada entre os judeus. Mas o texto mostra de forma clara para nós que Deus aqui está chamando gente do dia a dia, que não tinha aparentemente, do ponto de vista humano, nenhum tipo de qualificação. E isso, de uma certa forma, nos desafia e nos desafiará, de forma muito tácita, a percebermos que, aos olhos humanos, isso é uma verdadeira loucura, isso vai além da nossa compreensão natural, porque Deus chama a quem Ele quer, e a partir dessa vocação Ele vai capacitando da maneira também que Ele quer. E o texto lido para nós nessa manhã, ele destaca 3 importantes aspectos do chamado de Deus para a nossa vida. Veja primeiro, Deus aqui no texto, é muito clara a palavra de Paulo, ele escolhe os fracos deste mundo, aqueles que o mundo social, o mundo cultural, o mundo no qual estamos eu e você vivendo, esse mundo considera pessoas incapazes, pessoas inaptas,
mas que Deus escolhe para um determinado propósito na sua soberania ser servido de forma poderosa, de forma inequívoca. Mas Deus também escolhe aqueles que são desprezados do mundo, aqueles que a sociedade na qual estamos mergulhados, ela diz assim, com base nas suas lentes, que são ajustadas conforme os seus padrões, os seus construtos não só legais, mas os seus construtos morais. E aí, a Bíblia mostra para a gente que essa sociedade menospreza, ela rejeita a esses que Deus chama e que Deus valoriza. E o texto também vai mostrar para a gente que Deus escolhe. Você viu comigo aí aqueles que não são absolutamente nada aos olhos do mundo, aqueles que não têm status ou influência, mas que Deus vai usar para confundir aqueles que se acham muito sábios, aqueles que se acham muito além da inteligência, aqueles que se acham poderosos. E esse chamado surpreendente de Deus nos lembra de fato que Deus não se baseia nas próprias forças e habilidades pré-existentes ou adquiridas pelo ser humano ao longo da sua caminhada, mas essa habilidade especial, com propósito, para servi-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo, vem exatamente da sua graça soberana. E preste atenção numa coisa, quando eu e você aprendemos a responder na medida certa, conforme a vontade de Deus, a esse chamado, Deus vai nos usar com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas idiosincrasias, com todas as nossas limitações, porque é Deus quem age, é Deus quem faz, é Deus quem empodera, apesar da nossa fraqueza. Eu gosto de ler biografias e aconselho a você a ler boas biografias. Dentro da esfera das biografias, até como professor de história, naquelas que relatam a trajetória de homens que foram instrumentos de Deus para abençoar o mundo e o tempo no qual foram estabelecidos pelo Senhor. Eu li recentemente uma biografia, ou melhor, eu reli, que impactou muito meu coração, de um livreto, um opúsculo. Opúsculo é um livro bem fininho, 78 páginas mais ou menos de conteúdo, um pouquinho mais, sobre sumário e tal, aquela folha de rosto. E nesse material que eu li, a biografia era sobre o homem que idealizou o sistema de governo da igreja presbiteriana em todo o mundo, um escocês chamado John Knox, um homem cheio do Espírito Santo. E o livrinho, o título desse opúsculo é A Poderosa Fraqueza de John Knox. E o cerne dessa leitura está, e o que capturou definitivamente o meu coração, foi quando John Knox orava para que Deus derramasse um avivamento sobre a Escócia, a Grã-Bretanha, mas especificamente sobre a Escócia, ele era escocês. E a rainha daquele governo unificado, no Reino Unido, era a rainha intitulada ou apelidada de Maria Sanguinária, a dinastia dos Tudors. E vocês que já leram a história e sabem muito bem do ímpeto e do perfil de caráter de Maria Sanguinária, sabem que ela era implacável com aqueles que se opunham ao seu reinado. Ela passou a perseguir muitos puritanos, muitos evangélicos que eram protestantes, na verdade, em sua época. Mas uma coisa acontecia com a Maria Sanguinária, toda poderosa, toda empoderada rainha da Inglaterra. Quando ela sabia
que John Knox queria comparecer à sua presença, ou que ele estava em oração, ela se abalava, ela tremia, porque na fraqueza de um súdito, de um humilde súdito, Deus impactava a vida daquela nação e a vida daquela rainha, e a afrontava e a assustava, porque ela sabia do poder de Deus que operava na vida de John Knox. Nós vemos uma sociedade em que, se você demonstrar alguma espécie de fraqueza, eu quero pontuá-la aqui do ponto de vista da nossa compleição emocional. Perceba o exemplo que eu darei agora. Se você disser que você falhou com alguém, você errou, que você mentiu, que você machucou, e você disser, eu preciso reconhecer isso e essa pessoa. A sociedade, ela vai dizer o seguinte, vai fazer a seguinte propositura a você. Não diga isso, porque você estará se rebaixando. Não faça isso, porque o outro vai crescer em cima do teu potencial de reconhecer o seu erro, a sua limitação e buscá-lo a fim de escusar-se com você. Nós não podemos demonstrar fraqueza, porque essa é uma sociedade empoderada. É uma sociedade em que ser forte é demonstrar um ímpeto de caráter em que eu não posso perder a pose, eu não posso demonstrar nenhum tipo de fraqueza, eu não posso nem chorar enquanto homem, porque ainda posso incorrer no risco de ser avaliado como uma pessoa afeminada, ou uma pessoa fraca, né? Mas Deus escolhe os fracos deste mundo. Esse é o primeiro ponto que eu trago à sua reflexão nessa manhã, porque, segundo o versículo 27, nos diz o texto, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. É o que diz aí na sua Bíblia do versículo 27. A Bíblia, a palavra de Deus, ela revela a você e a mim que Deus tem um plano maravilhoso de redenção para a humanidade. E nesse plano redentivo oferecido pela misericórdia e pela graça divina ao homem, Deus de fato deseja que o homem entenda que o poder, a honra, a glória, a soberania pertence apenas a Ele. Por isso Deus não escolherá jamais os poderosos ou os empoderados, sábios e influentes do mundo, mas sim aqueles que o mundo considera fracos, desprezíveis e insignificantes. Eu participei agora pela manhã, na oitiva, ouvindo a lição da escola bíblica através dos nossos jovens, e o tema é um tema muito interessante, um tema, pena que a exiguidade do tempo não permite aprofundamento, né? Mas falando sobre alguns absurdos que, à luz do texto bíblico, ou de toda a Bíblia, quando nós interpretamos essas realidades que o mundo que vivemos, o mundo moderno nos traz, propostas ensandecidas, propostas translocadas, e que contrariam e aviltam frontalmente a palavra de Deus, como a homossexualidade. E deste púlpito, à luz das Escrituras, o pastor vai pregar sempre contra esse tipo de prática. Não tenha dúvida disso. Sem nenhum discurso de ódio. Mas nós temos as Escrituras que nos ensinam isso. Sobre outros tipos de desvio, não só o desvio de um homem procurar outro homem, uma mulher ou outra mulher, para que possam esposar-se. Mas um homem que na sua heterogeneidade, como hétero, ele, em vez de se bastar, de se satisfazer com a sua mulher,
ele procurará outra. Um homem, em vez de ter os olhos só para sua amada, ele desvia esse olhar para outra, e para outra, e para outra, e já adulterou. É o que Jesus ensina. Uma mulher que vai buscar uma aventura, apimentar o seu relacionamento com outro parceiro, com outro homem. São desvios. São fraquezas da alma humana que não se permite experimentar de uma grandeza do poder de Deus que transforma e que regulariza, que regulamenta a sua vida para que ela possa viver de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Mas aos olhos desse mundo, nos parece que esse tipo de comportamento, esse desvio de caráter, que tem recebido o título de doenças ou predisposições que vão sendo, ou as tentativas de justificá-las, à luz da ciência também, não colam com aquilo que a palavra de Deus nos fala. Nós precisamos experimentar do poder de Deus que trata com as nossas fraquezas sem que nós, de forma alguma, entremos numa paranoia de ter que expurgá-lo de nós. Porque eu e você somos fracos, estamos fracos e vamos permanecer fracos até o nosso último dia de vida, porque o seu e o meu coração, nos revela as Escrituras, o meu e o seu coração é mau. É um coração enfraquecido por conta da origem dessa doença lá no Éden, quando nossos primeiros pais pecaram e escolheram viver uma vida de acordo com a sua vontade. Meus irmãos, Deus escolhe pessoas comuns. Deus escolheu pescadores. Deus escolheu gente na caminhada em Cristo Jesus, gente simples. Escolheu até perseguidores da igreja, que na sua fraqueza espiritual receberam um empoderamento da graça de Deus para mudarem a rota da sua jornada. E essas pessoas se transformaram em instrumentos poderosos da graça de Deus, não só experimentando em si mesmos a transformação que o Espírito Santo produz, mas também sendo elementos de transformação para a sociedade. Isso mostra que Deus não depende da sua força ou daquilo que você já tem pré-existente como uma capacidade já existente para que Ele possa mover a sua vontade e realizar e cumprir os seus propósitos. Não, ao contrário. Diz o texto que Ele se gloria em usar os fracos para confundir os fortes, para que ninguém se vanglorie diante dEle. Então, essa verdade que acabamos de ler aqui no versículo 28, que Deus, no versículo 27, que Deus usa as coisas fracas deste mundo, essa verdade deve nos encorajar a confiar em Deus, mesmo quando quando eu e você nos sentimos desqualificados, quando eu e você nos sentimos inadequados, porque é Deus quem escolhe seres humanos de acordo com a sua onisciência, de acordo com a sua vontade, para que esses seres humanos não se gloriem em si mesmos, mas a glória devida seja dada a Deus. Deus quer usá-lo na sua fraqueza, mas existe uma condição para isso. O versículo 28 diz que Deus, e você pode acompanhar comigo, que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Então, uma coisa muito importante que você semeie e você conserve em sua memória. Paulo lembra aqui aos cristãos de Corinto que Deus não está escolhendo gente exaltada. Deus está escolhendo gente humilde, gente desprezada,
pessoas que eram consideradas inferiores, pessoas que eram consideradas indignas. E é justamente aí que Deus vem e escolhe para fortalecê-las com a sua graça, porque essas pessoas estão com o propósito de submeter-se à vontade de Deus. E muitas vezes, eu e você temos a tendência de valorizar pessoas com base nas realizações sociais dessas pessoas, no status quo dessas pessoas, porque são pessoas que têm um curso superior, têm lá o seu doutorado, o seu pós-doutorado, são pessoas que têm um bom salário, e aí podem ser bons dizimistas, porque há essa possibilidade, essa potencialidade. Mas a Bíblia diz que Deus olha o coração. Deus não nos julga pela aparência, como nós julgamos as pessoas. Deus olha a verdade que está no seu e no meu coração. O olhar de Deus é um raio-x para a alma. E muitas vezes nós estamos julgando as pessoas apenas pelo que elas aparentam. E parece que muitas vezes vamos sendo tentados, ou se não já aderimos essa capacidade modal de estarmos julgando pessoas de acordo com as óticas, com as lentes desse mundo. Mas os propósitos de Deus, segundo aqui o texto, vão muito para além das nossas expectativas e possibilidade de preconceito humano. Porque lá na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 5, nos diz o irmão de Jesus e apóstolo de Jesus, Tiago: Deus escolhe os pobres deste mundo para serem ricos em fé, herdeiros do reino. E diz ele: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Perceba, aqui não se trata apenas de um aspecto de uma pobreza do ponto de vista da escassez econômica, ou de um nível muito abaixo de uma expectativa de conforto social. Quando fazemos a exegese responsável do texto, quando olhamos lá para a língua original, para o grego, isso em qualquer bom comentário bíblico, se você tem acesso, não só o pastor, você vai ver que aqui fala de uma herança espiritual, fala sobre a fé. Portanto, meus irmãos, nós que temos a fé genuína em Cristo Jesus, que fomos chamados, lembra do tema desse sermão? Nós precisamos estar atentos ao nosso chamado, à nossa vocação, um chamado que não é um assovio, como alguém na rua pode te assoviar. Eu normalmente nem olho para trás quando eu só atendo pelo meu nome, quando sou chamado. Deus não assoviou você. Deus conhece você pelo nome. E o propósito de Deus, ele é muito claro e objetivo. E não só é um chamado específico, mas um chamado com uma especificidade, para que você use responsavelmente a habilidade que Ele lhe deu, para que você possa agregar para o seu reino, para que você possa manifestar amor, para que você possa manifestar graça, para que você possa manifestar a luz do Evangelho. Porque Ele usa os fracos e desprezados deste mundo para manifestar a sua força e glória. Não é a nossa força, não é a nossa glória. Pense nisso. Deus usa as coisas humildes do mundo, diz o texto, verso 28, e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Mas o terceiro e último ponto, ainda no verso 28, fala que Deus escolhe aqueles que não são nada. Já passou pela sua cabeça, pelo seu coraçãozinho, o seguinte pensamento diante de um grande desafio? Quem sou eu
para realizar isso. Eu me sinto tão aquém. Como diz a canção da Raquel Novaes, logo eu, finito e mortal, logo eu. Se isso não se passou pela sua mente, você precisa reavaliar a tua caminhada, porque nós não temos essa onipotência de nos sentirmos tão bons para resolver todas as adversidades, desafios e complexidades que a vida nos apresenta. Irmãos, até hoje, essa semana eu me vi pelo menos em 3 situações, refletindo sobre isso. Dobrei meus joelhos e disse: Senhor, eu não consigo. Não. Definitivamente não. Diante do quadro que se apresenta e se avoluma diante da minha vida, nesse aspecto, eu não sei o que fazer. E esse ponto aqui sobre Deus escolher as coisas que nada são, deve tocar o meu e teu coração e nos motivar a percebermos aqui que esse terceiro aspecto enfatiza exatamente pessoas que são escolhidas e que não são apenas pessoas que aos olhos do mundo são desprezadas por conta do julgamento do mundo em afirmar que essas pessoas entre as quais você e eu estamos incluídos, não podemos fazer, não podemos resolver, não temos condições, não. A proposta aqui do texto é que você e eu reflitamos de que nós precisamos ter olhos para nós mesmos e entendermos definitiva e compreendidamente que nós precisamos abrir mão da nossa zona de conforto. Nós precisamos abrir mão do nosso olhar que egoisticamente e orgulhosamente acha que vai poder resolver aquilo que é demandado. Eu preciso reconhecer aqui que eu não sou nada se o Senhor não for tudo na minha vida. Se o Senhor não intervir na minha história. Se eu quero ser aquele crente que com relevância vive em convivência com colegas de trabalho, no curso de idiomas, na academia, no Pilates, que convive num ciclo muito mais íntimo que é com a minha própria família, se eu quero ser relevante, expressando e inspirando a fé em Jesus Cristo, eu preciso reconhecer que tudo vem do Senhor. Porque, como diz o hino de número 49 do nosso hinário, intitulado Sempre Vencendo, esse hino, ele diz uma coisa muito linda, na sua proposta de coro, de estribilho, né? Como a gente diz os antigos, quando analisam a boa inódia cristã, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Você tem prazer nessa manhã em dizer que você é fraco? Porque a fraqueza aqui, aos olhos do texto bíblico e aos olhos do Eterno, é sinônimo de força. Fraqueza aqui revela
que nós temos consciência de que Deus está olhando para o nosso coração, Deus está olhando para o meu coração, e Deus não quer, na leitura que Ele faz do meu ser, Ele não quer encontrar um coração soberbo, Ele não quer encontrar um coração que seja altivo, como disse o salmista: Senhor, meu coração não é soberbo, nem altivo o meu olhar. E eu não me aprofundo em coisas demasiadamente grandiosas para mim, diz o salmista. Eu quero estar na sua presença como um filho, como uma filha, que depende sempre da tua direção para o próximo passo, e para o próximo passo, e para o outro seguinte. Essa é uma lição poderosa, meus irmãos, que nessa manhã nós precisamos aprender com o texto bíblico, porque Deus não se impressiona com o poder que eu e você possamos exalar. Por mais que nós digamos diante dele e afirmemos: Senhor, Tu é a honra, a glória, o poder, o domínio, os reinos, os governos, Teu. Mas no meu modus vivendi, na minha maneira de viver, eu demonstro que eu sou orgulhoso. Eu sou o cara que tem o poder de julgar e de dizer: é isso aqui, está acabado. Deus escolhe as coisas que nada são. Se você disser nessa manhã: Senhor, eu não sou nada. Existe até um cântico que já cantamos aqui várias vezes nos momentos plenos de adoração ao Senhor. Diz assim: Senhor, eu não sou nada diante do Teu amor, nem merecedor. E para aí fora vai. Através de Jesus Cristo, diz a canção, é somente através de Jesus. É somente firmando o nosso olhar com humildade e com profundo desejo, profundo anelo de receber mais de Jesus na nossa vida e fazer aquela confissão que o próprio João, o Batista, fez, dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. E o nosso padrão é Jesus, irmãos. Porque Paulo nos revela na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, quando o texto fala sobre a teologia da kenosis. O que é kenosis no grego? Esvaziamento. É o único texto em toda a Escritura Sagrada que faz uma alusão profunda teológica e com profunda aplicabilidade à tua e à minha vida, quando o texto diz que ele não usurpou ser maior do que Deus, ele se esvaziou da sua glória. Ele se humilha, porque viver entre nós, pecadores, ser levado à cruz e receber nos seus costais da alma todo o nosso pecado, irmãos, isso é algo que deve nos fazer refletir. E essa verdade deve encorajar a sua vida nessa manhã, e sem nos compararmos aos outros, sem acharmos que somos inferiores a alguém ou superlativos a outro. Nós precisamos nos encorajar uns aos outros para não fazermos qualquer tipo de comparação. Nós precisamos ter um modelo, o nosso paradigma, o nosso modelo a quem devemos buscar de forma comparativa, mais humilde, para que sejamos semelhantes a Ele, é Jesus. Todos os dias, eu sugiro a você, quando você acordar, lembre-se disso. Você acordou e Deus te deu mais um dia de vida para que você seja um pouco mais parecido com Jesus. Essa é a finalidade daqueles que são discípulos. O discípulo não é um mero seguidor, não é um mero aprendiz. O discípulo é alguém que tem, por força de vontade, e isso é traduzido em suas ações diárias, a ser cada vez mais semelhante ao seu mestre. Então, como é que a gente faz
pastor, para experimentar isso no dia após dia da nossa vida. 3 aplicações práticas. A primeira, esteja vigilante e atento ao chamado de Deus em sua vida diária. De que forma? Simples. Busque constantemente a vontade de Deus através da leitura da palavra dele, da Bíblia. Tenha uma vida, uma dinâmica de oração e exerça a comunhão com outras pessoas que amam a Deus. Esteja pronto para responder prontamente quando Deus o chamar, quando Deus o vocacionar para alguma tarefa ou ministério. Não pondere com Deus. Não diga, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não tenho condições, Senhor, eu não tenho expertise para fazer isso. O Senhor vai dizer para você, mas sou eu que capacito. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Em segundo lugar, reconheça que Deus pode usar qualquer pessoa, independente daquilo que eu e você avaliamos como uma possível capacidade, que eu diria até uma capacidade eletiva. Eu explico. Porque nós temos, por conta da nossa fraqueza pecaminosa, a capacidade de julgarmos se esse ou aquele tem alguma capacidade para isso ou para aquilo, desde que ela seja honesta na forma como nós estamos fazendo essa avaliação, porque muitas vezes nós estamos escolhendo pessoas com base nas nossas preferências, com base nas nossas conveniências. E aí é onde mora o perigo. Porque nós não estamos fazendo a escolha subordinada, essa escolha àquele que traça soberanamente o rumo. Mas eu quero dizer uma coisa para você também, com toda humildade que Deus está propondo no seu coração, que Deus está trabalhando essa manhã no seu coração, que Ele quem trabalha essa humildade dentro de nós, porque nós, por natureza, não somos humildes. Eu quero dizer uma coisa para você, não se deixe intimidar pelos seus próprios limites. Não se deixe limitar pelos seus próprios limites, mas confie em Deus, porque Deus é quem vai trazer ao seu coração e é Deus quem vai fazer progredir ou evoluir na sua caminhada tudo aquilo que Ele deseja para o teu bem, mas para que no final de tudo isso renda e promova glórias ao nome dEle em Jesus Cristo, na força que opera através do Espírito Santo. Mas rejeite o orgulho, rejeite a vaidade. Lembre-se sempre que tudo o que você tem e tudo que está sendo construído na sua vida para servir ao Senhor, a igreja do Senhor, provém de Deus. Como diz aquela canção dos irmãos da Igreja Batista da Lagoinha, nunca me deixe esquecer, Senhor, nunca me deixe, que tudo que tenho, tudo que sou, vem de Ti. Então, atendendo ao chamado de Deus, nós somos chamados a viver segundo o seu propósito, para a glória de Jesus. Eu quero pedir a você que fique de pé, por gentileza.